Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do podcast da Rádio Geográfica. Eu sou a Maria Martins e ao meu lado eu tenho... Olá, e eu sou Leandro Nieves. Este episódio do podcast é o segundo dedicado para professores e professoras, vestibulandos e vestibulandas, concurseiros e concurseiras e estudantes do ensino médio com o objetivo de auxiliar e compreender alguns temas da atualidade. O tema do podcast de hoje será sobre o Chile, que aprovou no dia 25 de outubro um plebiscito sobre a mudança da Constituição que foi herdada na época do Augusto Pinochet. Mas por que essa mudança é tão significativa para o Chile? Como esse assunto pode cair no vestibular? Aumente o volume e escute o programa. Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Para entendermos o que ocorreu no Chile, é importante fazer um resgate histórico, relembrando o que foi a ditadura de Pinochet. Para isso, vamos relembrar então sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, que se encerrou em 1945. A Guerra Fria é marcada pela corrida armamentista, nuclear e ideológica entre dois países que lideravam seus blocos. De um lado, temos os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado temos a União Soviética, socialista. Essa disputa promoveu uma reordenação do cenário mundial, potencializando os conflitos indiretos entre as duas superpotências. No continente americano, os Estados Unidos, com suas políticas imperialistas, como a doutrina de Monroe, de América para os americanos, e a doutrina de Truman, com a política de segurança nacional, foram utilizadas para evitar as ameaças de governos socialistas em territórios latino-americanos. Para isso, os Estados Unidos apoiou a derrubada de governos que podiam ter aproximação com as ideias socialistas, mesmo que tais governos tenham sido eleitos democraticamente. No caso do Chile, o presidente Salvador Allende, eleito em 1970, havia feito uma ampla reforma social no país, chegando a sofrer os embargos dos Estados Unidos. Para Richard Nixon, o presidente norte-americano da época, o governo de Allende era inaceitável e os militares chilenos, liderados pelo Pinochet, se rebelaram contra o governo eleito democraticamente. No dia 11 de setembro de 1973, o exército, então autorizado por Pinochet, bombardeou o Palácio de La Moneda, na capital chilena, onde estaria o presidente chileno. Antes do bombardeio, Allende se dirigiu pela última vez com a população. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Yo no voy a renunciar. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La historia lo juzgará. Ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Com o golpe, inicia-se uma das piores ditaduras militares latino-americanas. São mais de 3 mil mortes, 40 mil pessoas torturadas, 15 mil livros queimados e entre outras barbáries. Na dimensão econômica, o Chile foi o primeiro país sul-americano a aderir às políticas econômicas dos chamados Chicago Boys, que foi popularizada no final dos anos 80 e 90 como neoliberalismo. Essa corrente de pensamento econômico defende o Estado mínimo, a abertura comercial, privatizações, desregulamentação financeira, legislações ambientais e trabalhistas frágeis que vêm decompondo a qualidade de vida da população no Chile
no Brasil e em várias partes do mundo. Em 1980, Pinochet privatizou as aposentadorias dos chilenos, incluindo as dos funcionários públicos. Além disso, foram feitas várias privatizações de empresas estatais e até do Programa de Saúde Pública, o SNS, Sistema Nacional de Saúde. Fim do Fundo Previdenciário Coletivo com a capitalização. A economia chilena sofreu altos e baixos momentos, sendo colocado para os liberais como exemplo a ser seguido. Por meio de um referendo em 1988, encerrou-se o governo de Pinochet e a ditadura militar. As consequências sociais foram negativas, pois o país não tinha seguro de saúde universal, seguro-desemprego, gratuidade no ensino superior e nem pilares no sistema de pensões. E nesse sentido, das consequências neoliberais do Chile e da falta de proteção social e aumento do custo de vida da população, é que saltamos no tempo para 2019, com a origem dos protestos que revolucionaram o Chile. 18 de outubro de 2019. O presidente chileno Sebastián Piñera anunciou medidas de aumento da passagem de metrô. A população se enfureceu, gerando intensos protestos, com saques, depredações de espaços públicos e privados, incêndios e confrontos com a polícia. Até novembro, ocorreram 23 mortes e mais de 2.000 feridos. O governo teve que declarar estado de emergência em Santiago, restringindo a liberdade de circulação e de reunião da população, com a intenção de evitar novos protestos. Mesmo com o decreto, os protestos continuaram, e o presidente Piñera, no dia 19 de outubro, anunciou a suspensão do aumento da tarifa do metrô de Santiago. Mesmo com a suspensão do aumento da tarifa, os protestos ainda continuaram mostrando que a crise no país não era apenas pelo aumento do preço da passagem de metrô, e sim com um conjunto de fatores como a desigualdade social, a educação, a saúde, a falta de assistência social e cidadania que foram privados. As heranças de Pinochet, como principalmente a Constituição de 1980 e sua política neoliberal, estavam no cerne dos protestos. Segundo o deputado Tomás Hirsch, do Comando Apruebo Chile Digno, a Constituição atual é profundamente ilegítima, tanto em seu origen, que fue sin registro electoral, sin debate, sin discusión, sin posibilidad de aporte de la diversidad del país, y es profundamente antidemocrática en su contenido. Por lo tanto, es una constitución que no responde al Chile actual, ni mucho menos a la mirada de futuro. Necesitamos uma constituição que garantize direitos. Embora a Constituição de 1980 até tenha sofrido mudanças, como em 1989 e 2005, os manifestantes do protesto de 2019 desejavam uma nova Constituição. Dizeres como "não vou parar de protestar até que uma nova Constituição seja criada e a herança de Pinochet acabe". Piñera até tentou resistir, mas em 27 de dezembro anunciou o plebiscito para a mudança da Constituição, que estava previsto para abril de 2020. Em 2020, mesmo com o coronavírus e as medidas de isolamento, a população chilena ainda protestou e pressionou o governo contra a crise sanitária que elevou os casos de contaminação. Em outubro, ocorreu manifestações rememorando as manifestações de 2019, reunindo 30.000 pessoas na Praça Itália, o mesmo palco das manifestações do ano passado. 640 pessoas foram presas, 107 incidentes graves e 2 igrejas de Santiago foram queimadas. Com a pandemia do coronavírus, o plebiscito da Constituição foi adiada para 25 de outubro e mesmo assim não impediu a participação de 5,8 milhões de chilenos votarem. A apuração comprovou o sentimento de mudança da Constituição, onde quase 80% dos votos pediram a mudança da Constituição. As mudanças no Chile só acontecerão de fato no próximo ano, mais exatamente a partir de abril de 2021, onde formarão uma Assembleia Constituinte com 155 membros e divididos entre homens e mulheres, e que possivelmente a nova Constituição valerá apenas a partir de agosto. E esse foi o nosso episódio sobre a crise no Chile. Para finalizar, podemos destacar quais assuntos podem aparecer no vestibular ou em concursos relacionados ao tema de hoje. Os principais temas relacionados são o contexto das ditaduras militares na América Latina, como a Guerra Fria, a atuação dos Estados Unidos com a doutrina Truman,
as consequências econômicas e sociais do neoliberalismo e até comparações com outras doutrinas econômicas, como o keynesianismo e suas políticas de bem-estar social. E por causa dos protestos, é possível tema como cidadania e política. E aqui encerramos mais um episódio da Rádio Geográfica sobre o programa de educação com a intenção de sermos didáticos e informativos. Agradecemos e convidamos aos ouvintes para escutar nossos próximos programas. Em breve divulgaremos o caso das eleições dos Estados Unidos. Até a próxima! Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.